Então, tô vendo aí agora o burburinho, a polêmica que todo mundo tá discutindo a respeito da tal da camiseta vermelha. E que a CBF tá pirando, exagerando. E aí eu vejo, obviamente, alguns jornalistas lá da velha guarda, aqueles que em 1980 já eram ou se tornaram famosos. Então, 40 anos de um legado onde essas pessoas cruzaram os braços. Mesmo quando elas têm o canhão do microfone numa TV, elas não manifestaram lá atrás o seu repúdio a certas coisas. E aí agora, quando a CBF, que está aparelhada por uma pessoa obviamente intencionada pelo viés que se estabeleceu no país, contrariando obviamente a grande maioria das pessoas que a gente vê na rua, não digo na época da eleição, mas eu digo hoje, 2025, não se vê popularidade com o atual governo. Não se vê em pessoas recebendo o atual presidente e todo o seu conclave nos aeroportos por aí. Não se vê em manifestações em rua apoiando o atual governo. E, obviamente, não se vê em nenhum tipo de manifestação em prol de manter as instituições que deveriam nos amparar indo contra a própria população. Vide batom numa estátua, sentença pesada. E sabe o que estão tentando fazer? É uma questão de lógica. Sabe quando os homens estipularam as leis no mundo? Quando lá atrás o homem começou a punir outros homens que agiam de maneira demasiadamente agressiva com suas mulheres, agiam de maneira demasiadamente agressiva com outros homens, a ponto de acabar com a existência da pessoa, ceifar a vida. Então, com isso, se estabeleceram, antes aí de 2000 anos de Cristo, algumas regras de conduta para a civilização que a gente chama de moderna, mas que esse modernismo tem instaurado aí de 2000 anos para cá. Existe uma coisa chamada 10 mandamentos. Não roubarás. É um deles. Não, vou colocar o termo exterminarás com a vida alheia, para não ser a palavra ruim. Não cobiçarás o que é do próximo. Com essas três, e outra, tem mais uma aí, que se essa nós respeitássemos sempre, não haveriam crimes. Amai-vos os outros como ama a ti mesmo. Ou amai-vos o próximo como ama a ti mesmo. E no sentido de narcisismo ou no sentido de carnalidade com outra pessoa. É falando no sentido mais abrangente, mais generalista. Se tu tiver empatia e não fizer ao próximo o que tu não gostaria que acontecesse contigo, não precisariam das outras leis. Ou seja, eu estou falando de 4 mandamentos. E eu não estou falando de religião. Não estou falando de eucaristia, catequese, crisma, confirmação, ou sei lá como são as outras iniciações em outras religiões. Eu estou falando de uma coisa básica: respeito à vida e respeito ao que a pessoa pensa. Quando ela tem uma atitude enérgica demasiada a ponto de querer acabar com a existência de outra pessoa, aí sim, aí tem que ir para cima da pessoa e imobilizar ela. Ponto. Agora, no campo das ideias, cara, a gente pode sim se contrariar. E por que eu estou falando tudo isso? Nós deixamos de lado coisas importantes na sociedade há muito tempo. Aí de uns tempos para cá nós deixamos os governantes, e vejam bem, pessoas que passaram por um tempo ocupando uma cadeira, e eu não estou falando somente do atual presidente, eu estou falando de governadores, prefeitos, vereadores e assim vai. E nós deixamos com que essas pessoas ditassem até a metodologia com que tu tem que criar os teus filhos. E o que eu pontuo a respeito disso? Quando eu falo em agir com energia com os filhos, não significa o que vocês estão pensando, de ser contundente a ponto de agredir fisicamente. Não. Mas o ser firme. Firme é tu ter postura com as pessoas. Postura. Falar de maneira firme e contundente, deixar extremamente claro os objetivos, isso é ser firme. Não é ser blá blá blá. Entendem? Então, quando lá atrás nós devíamos ter agido com mais energia com as coisas, não agimos. Estão fazendo conosco aquilo que nós deixamos de fazer. E aí agora eu acho engraçado que o pessoal reclame, por isso que eu tô com a luz vermelha aqui. O pessoal reclama de uma camiseta vermelha, por exemplo. Gente, isso é só uma das coisas agora para enfeitar o pavão que já está ali, existindo.
As pessoas agiram totalmente equivocadas quando elas param lá num lugar e ficam exigindo que uma entidade, que é aparelhada também pelo mesmo sistema, tome uma atitude contra o sistema que a retroalimenta. E vejam bem, eu estou falando o seguinte, eu tive aspirações num período lá atrás, com a minha formação profissional, de me incluir com as pessoas de farda verde-oliva. Nada tenho contra quem está lá. Porém, eles dependem das pessoas que hoje estão lá, de toga ou de terno. Agora pergunto a vocês, de tudo que nós deixamos passando por aí, ou seja, a tal da água rolando embaixo da ponte, sinceramente, vocês acham que uma camiseta vermelha hoje vai me assustar ou me ofender? Agora eu vou pontuar uma outra. Uma camiseta que eles chamam camiseta de passeio. Cara, por mim não interessa se ela for amarela, azul, vermelha, cor-de-rosa, se ela tiver a bandeira do arco-íris. Isso não vai mudar nada. E isso até o ponto da própria CBF. Pra que mudar? Se já o tradicional era aquele. Todo esse texto agora para dizer uma coisa. Sabe quando a humanidade ela se perdeu? É muito simples identificar, é muito simples. Não é com a escolha da cor, não é com a opinião a respeito de criação, educação e assim vai. O ser humano ele errou a mão quando ele esqueceu que, quando ele está aqui encarnado, ele tem que fazer as coisas prevalecerem a ponto do próximo que vir pegar cada vez melhor. Mas não. O ser humano está se importando com quando é o próximo circo, quando o pão vai cair na minha mesa. E será que eu vou conseguir ficar rico e viver a abundância, poder usufruir de tudo da carne? Ou seja, se a gente for bem na raiz do problema do que está acontecendo no país, o tempo inteiro o problema foi pensar com o seu próprio umbigo, pensar no benefício próprio e os outros que se danem. A raiz da maldição que é o legado político, a gestão pública, o cidadão, tudo isso é um problema de uma raiz muito mais básica do que o que a gente pensa. A gente acha que o problema ele tá, sei lá, que existe ali uma mãozinha com as cordinhas operando marionetes. Na verdade, todos nós fazemos parte já de um sistema que já foi implementado 40 anos atrás. Antes mesmo do meu nascimento. Isso já existia. E eu não estou falando de teoria da conspiração, não. É uma coisa muito mais simples. Quando a gente errou a mão, foi quando a gente deixou de se importar com o que deixaria aqui, posto nesse país, na sua cidade, na sua casa, e começou a focar somente em o que até o fim da minha vida eu consigo tirar de vantagem. É isto. O problema hoje do Brasil não é a camiseta vermelha. O problema hoje do Brasil nem é mais a música lixo que toca, que a gente já sabe que tudo isso foi aparelhado. A gente já sabe que houveram pessoas que escolheram por nós o que nós ouviríamos. As pessoas hoje vão na rede social e olham, cara, eu não entendo como é que a musicista ou o músico fulano de tal não tem relevância. Olha só o que essa mulher e esse cara cantam ou tocam. Não, meu caro juvenil, meu caro aplumado das ideias. Não é o que o povo escolheu, é o que o povo engoliu e aceitou. É o que o povo comprou como, não, beleza, é o que estão oferecendo. Por exemplo, eu não tenho nada contra hoje a música, o sertanejo universitário. Isso aqui eu sei, é um canal que fala basicamente de política. Mas eu estou pontuando a vocês, o sistema, ele foi implantado. Alguém só foi lá agora e apertou o botão. Alguém está lá com o dedo no botão em cima agora. E lamento dizer a vocês, quem não tem dinheiro para cair fora, né, vai ter que aguentar isso. Ou quando a água estiver aqui no teu nariz, aí tu vai tentar reagir. Talvez já era. Quando vê, não é mais a camiseta que é vermelha. A roupa no teu varal vai ser toda vermelha. O hino vai mudar. Tu vai fazer o filho, mas tu não vai poder opinar em nada da criação dele, nada, nem dentro de casa, nem fora. Quando vê tudo que tu fizer na rua, que já é hoje vigiado,
Será extremamente monitorado e anotado. Terão relatórios das tuas atitudes. E aí hoje o pessoal, eu vejo aí jornalistas esperneando por causa da camiseta vermelha. E o que vocês fizeram lá atrás, quando vocês baixaram a cabeça e adotaram o sistema como sendo bonito e bacana? Todo mundo pensou no seu umbigo, né? Legal, agora a água não tá batendo no bumbum. Ela tá aqui, ó. A gente tá a poucos passos de uma hegemonia. E aí, de novo, eu vou reforçar uma coisa que eu falo em outros vídeos. Cara, contabilizem. 8 anos, de 2002, reeleição 2006, até quando? 2010. 8 anos. Depois reeleita a moça aquela do Estocar Vento. Aí ela só não ficou o seu segundo mandato, porque daí empicharam devido às pedaladas fiscais e uma série de outras coisas que começou lá atrás, no aparelhamento do atual. E aí, contabilizem. Agora o retorno desta joia rara. Então somem 8, 2, agora 4. Na verdade não, né? Na verdade foi 8 mais 4 da moça, que eu não vou mencionar o nome para não dar azar. Aí mais 2 anos dela, então foram 6 dela e 8 dele. E mais 4 agora que a gente vai ter que aturar até o fim do ano que vem. E aí vamos lá saber que resultado vai dar ao final de 2026. Porque popularidade não venham me dizer que tem, que não tem. Se existe uma popularidade, é uma meia dúzia que ganha pra puxar o saco dessa galera. Que não faz sentido. Não se vê na rua, pelo menos aqui na bolha que eu vivo, não se vê ninguém na rua comemorando o atual governo. Mas bandeiras do Brasil ainda se encontram por aí. Camisetas amarelas ainda se encontram. Adesivos preto e branco mencionando o anterior, e eu nem falo que eu sou um apoiador do anterior presidente. Nem sou apoiador. Eu apenas quero mais liberdade econômica, mais liberdade nas nossas ações, o meu ir e vir não ser impedido e eu poder escolher as coisas que eu pretendo comprar de maneira a não ter que escolher pelo menor preço devido a uma imposição de taxa alta, mas sim poder escolher algo que corresponde ao meu poder econômico e que eu estou afim de adquirir. É isso. Esse foi o Baiucas Brasilis. Eu não sei quando eu volto.